Boa noite a todos. Meu nome é Roselei, minha companheira de trabalho Eliane, as minhas companheiras Cecília e Rosana. A gente vai falar um pouco sobre literatura em sala de aula. Referente à literatura em sala de aula nos dias de hoje, oferece inúmeras oportunidades do aluno interagir em grupo, interagir com a turma e referente aos dias atuais, a literatura é muito importante. No nosso trabalho nós vamos estar falando sobre literatura na classe acadêmica de língua espanhola, que varia mais na faixa de 30 a 40 anos e até alunos com mais idade. Então, a literatura na sala de aula oferece a exploração de inúmeras possibilidades de desenvolvimento ao educando, tanto na parte social, como no emocional e no cognitivo. Envolvendo a literatura já desde a educação infantil, o adulto ele cresce com uma facilidade maior de interação, com menos dificuldade de interagir com os colegas, com mais habilidade para falar em público. E a literatura também nos mostra que nos liberta também, né? Deixa a pessoa mais solta, mais à vontade, apresentando diferentes modos de vida social e socializando, politizando-nos de várias maneiras. Assim diz o autor Goulart, do ano de 2007, que esclarece que a literatura ela abre novos caminhos, potencializando ao aprendiz, o aluno ou até o acadêmico, que é o nosso foco principal, novas oportunidades de habilidades também que a pessoa pode desenvolver durante sua fase acadêmica, interagindo até em apresentações de trabalho, tanto na fala quanto na escrita, a pessoa consegue interagir melhor, incluindo a literatura já desde o início da sua educação. Nós vamos falar um pouco sobre a poesia da autora Juana Inés de la Cruz, que faleceu no ano de 1695 com apenas 44 anos. Era uma autora religiosa, né? E a minha colega Eliane vai falar um pouco sobre o poema Ao que ingrato me derra busco amante, que é o tema do nosso trabalho. Então, entre os temas propostos, nós optamos em trabalhar com essa poesia, que é de Sor Juana Inés de la Cruz, como disse a Roselei. E ele trata bem da realidade, do amor e desamor, que a poesia fala que ela se apaixona por um homem, faz tudo para agradar a ele, mas ele não gosta dela. E um outro homem que se apaixona por ela, mas ela não gosta dele. E por considerarmos que essa poesia seria melhor trabalhada com adultos, por se tratar de relacionamento, nós propomos uma atividade para acadêmicos de licenciatura em letras espanhol, ensino à distância, aí a faixa etária de 30 a 45 anos, a turma composta por 20 alunos cursando o segundo semestre. E esses alunos já têm uma noção assim do espanhol. Aí, como atividade, nós propomos um sarau criativo. O convívio com a poesia favorece o prazer da leitura e do texto poético e incentiva para a produção das próprias poesias. Com isso, aumenta a familiaridade com a linguagem mais elaborada da literatura. E junto com os alunos, assim, nós propomos decorar a sala com flores, frutas e aromas, a fim de explorar os 5 sentidos: a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. E trazer lembranças de vivências que fazem conexões com amores e poesia e aflora também a sensibilidade. Pode passar. Bom, a minha parte, então, no decorrer do desenvolvimento dos exercícios que nós colocamos aqui, propostos, nós incluímos, então, a interação dos alunos. O que seria isso? O
os alunos eles fariam uma leitura da poesia, né, os acadêmicos, e também eles podem fazer as próprias criações com o desenvolvimento dessa poesia que eles leram. Visto que se trata de adultos, né, eles já têm experiências durante os relacionamentos. E esse desenvolvimento pode ser feito através de propostas, de compartilhamento, eles compartilham os textos e eles trazem trechos de músicas que eles lembram com essas experiências vividas deles, e também podem também trazer vídeos com imagem ou vídeos animados ilustrando suas experiências. Isso daí faz com que eles aprendam interagindo na sala de aula, também demonstrando a vivência deles, não só, e o aprendizado adquirido não só também através da leitura, mas também através das ideias e dos pensamentos que esses alunos terão, né, depois de adquirir o conhecimento da poesia, como é importante para o desenvolvimento da expressão também do aluno. A nossa escolha, por exemplo, por ser nós, os colegas aqui, os acadêmicos, né, nós pedimos permissão para a tutora justo pelo contexto aqui de Foz do Iguaçu, já que as nossas crianças aqui começam o espanhol no 9º ano, então a gente achou os textos assim um pouco complexos para trabalhar para eles que estão iniciando o espanhol. Então, seguindo as propostas que as minhas colegas já falaram, 3 colegas farão a encenação da poesia. Vai fazer um teatrinho, a mulher e os 2 rapazes, né? E um dos acadêmicos também fará a declamação da poesia, tendo por acompanhamento suave e lento toque de violão, né, que também sugere ali, que falou no início a colega, explorar os 5 sentidos, né, a música, os cheiros, um vinho, de repente, as frutas, né, a gente vai criar um ambiente assim, bem aconchegante. Que o interesse é fazer com que a leitura esteja associada a uma coisa prazerosa, gostosa, né? As nossas considerações, então, é que a gente espera que os nossos colegas possam refletir, né, recriar a linguagem literária, facilitar a formação de novos horizontes e sentir vontade de ler mais, conhecer mais obras. Enfim, nós todos aqui que almejamos ser futuros professores, nós temos que ensinar os nossos alunos a pensar a leitura, né? Não simplesmente ler por ler. Por exemplo, toda leitura, toda história, ela está envolvida num contexto histórico, às vezes tem muito a ver com o autor. Por exemplo, Monteiro Lobato, que é um autor conhecido nosso aqui do Brasil, ele sempre foi muito batalhador, idealista. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, tem a Emília, a bonequinha, que ela é muito inteligente, tá? Então, as falas do autor Monteiro Lobato, ele colocou nas falas da Emília para já incentivar nas crianças esse espírito de luta, de grandes ideias e tal, né? Então, para os nossos alunos mesmo, a gente tem que fazer eles ver assim, a leitura de um livro, ver algo mais, pensar mais sobre o livro. Por exemplo, o Patinho Feio. Por que será que o autor fez a história do Patinho Feio? Será que ele tinha algum problema? Foi criado numa família com diferenças na família? Ele teve que ir se adaptando ao longo da vida? Daí também tem o Soldadinho de Chumbo, que se a gente for citar, tem muitas obras assim, e o professor ele tem que incitar o aluno a pensar sobre isso. Por exemplo, o Soldadinho de Chumbo, ele trabalha meio a inclusão. O Soldadinho de Chumbo, ele não tem a perninha, mas ele leva uma vida normal. Ele conhece a bailarina que também tem a deficiência física, eles levam uma vida normal. Então isso você tem que fazer com o teu aluno em sala de aula, fazer ele sentir prazer na leitura e ver algo além daquela mera leitura do que você pedir para o aluno, lê esse livro, traz um resumo, qual que é o clímax da história. Não, você tem que ensinar o teu aluno a pensar. E se desse para a gente fazer um sarau desse uma hora aqui na aula, acho que ia ficar uma coisa bem bacana. Esse é o nosso trabalho. Obrigada.